Vamos ver então como estimar a ordem de magnitude do erro, né, de uma solução, tá, de um problema de valor inicial, dada a aproximação usada e o passo de tempo empregado. Então, primeiro a gente tem que classificar os erros, né, intrínsecos da aplicação de métodos numéricos. Tá? Esse se divide em dois, que a gente chama de erro de redundamento. Tá? Esse erro é inerente a métodos numéricos e uso de máquinas com precisão finita. Ou seja, quando eu divido 1 por 3, tá? Ele vai ser 0.3333, né? Com infinitos 3, mas na máquina ele vai ser 0.33 e alguns algarismos a mais. Tá? Isso não tem muito como controlar, tá? Isso é definido pela precisão de máquina. Tá? E o outro tipo de erro é chamado de erro de truncamento, tá? Associado a aproximações envolvidas no método, ou seja, todo método numérico vai envolver algum tipo de aproximação da função. Tá? E no caso de PVIs, esse erro de truncamento, né, que a gente disse, erro das aproximações, podem se dividir em duas partes. Tá? Aqui vamos tomar um caso aqui nós temos a solução exata e uma solução numérica indicada por esses pontos. Então, nós temos o que a gente chama de erro local, é o erro na variável associada à aplicação da aproximação em cada passo. Então, por exemplo, quando eu andar aqui um passo, já vai haver um errinho aqui, ó, se eu partir da solução exata, tá, a minha aproximação vai incorrer num pequeno erro aqui, tá, em relação à solução exata. Então, esse erro a cada passo que é dado é chamado de erro local. Tá? E à medida que o tempo passa, como eu vou ter erro local, eu vou ter uma soma de erros, né? Depois de um longo tempo a solução acaba se afastando da solução exata, e essa diferença então é o que a gente chama de erro global, ou seja, é o erro local, tá, num dado passo de tempo, mais o erro que já foi acumulado ao longo do processo iterativo, tá, resultante naturalmente desse erro local e até do erro de arredondamento. Tá? Então vamos ver como estimar esse erro da aproximação, tá, para um determinado método numérico. Vamos fazer para o método de Euler. Tá? Esse tipo de análise nos permite definir o que a gente vai chamar de ordem de aproximação do método. Vou mostrar como fazer para o método de Euler e para os demais métodos a serem apresentados, seja nessa nas próximas aulas, só vou discutir, só vou apresentar qual seria a ordem do método, vai ser o suficiente para comparar o desempenho, né, de diferentes técnicas. O ponto de partida é se dar conta que o método de Euler explícito pode ser encarado como uma aproximação em série de Taylor, de primeira ordem, ou seja, nós aproximamos a solução em um ponto por uma reta, tá? E usamos essa reta, então, para extrapolar a solução no intervalo de tempo, após o intervalo de tempo ΔT, no ponto futuro TI mais 1. Tá? Então, vamos usar essa informação para estimar a ordem do erro. Então, relembrando, uma série de Taylor, ela é definida dessa forma aqui, ó, para aproximar uma função y de t na vizinhança de um ponto t igual a a, tá? Contendo termos de t menos a na 1, na 2, na 3, assim por diante, potência 1, 2, 3 até o infinito. Trunquei aqui, mostrei só até os termos quadrados para deixar mais enxuto, mas isso aqui vai até o infinito. Tá? E quando temos, né, termos com n tendendo ao infinito, essa série aqui converge exatamente para a função aproximada dentro de um chamado intervalo de convergência. Mas na prática, a gente acaba sempre usando, né, um número finito de termos para representar f em torno de um ponto. Então, se a gente usar essa aproximação em termos em torno do ponto TI, tá, para obter a solução exata na vizinhança, por exemplo, a vizinhança seria aqui, nos interessa o ponto TI mais 1, tá, nós temos essa equação aqui, ou seja, essa equação aplicada a essa situação aqui. Ó. Dá uma olhada e vejam a equivalência. Tá? Se compararmos a equação do método de Euler explícito com essa aproximação em série de Taylor, tá? Note que nós temos os primeiros termos em comum, ó, reforçando o que eu disse agora há pouco sobre encarar o método de Euler explícito como uma série de Taylor, né, truncada em termos de ordem 1. Dessa forma, podemos dizer que o erro entre a solução exata e a solução aproximada pela série de Taylor, tá, é dada pela diferença, né, por essa distância aqui, ó, e subtraindo uma equação da outra, tá, vai dar o que a gente chama do erro, chega nessa expressão aqui. Ó. Como o ΔT é tipicamente pequeno, tá, se uma coisa pequena é elevada ao cubo na quarta, vão ser bem menores que o termo quadrático, então o que define basicamente a ordem de magnitude do erro é esse ΔT ao quadrado. Tá? Então, dessa forma, podemos dizer que o erro local aqui do método, a cada passo dado, ele é proporcional ao passo de tempo usado
ao quadrado, ou seja, quanto menor o passo de tempo, menor vai ser esse termo aqui e menor vai ser o erro local. Tá? Nesse caso, para esse método em particular, note também, né, que quanto menor a f', ou seja, a derivada segunda da solução, já que f é a derivada primeira, tá? Menor vai ser o erro local. Mas isso é o que acontece especificamente para esse método. Tá? Então, como o número de pontos num dado intervalo é da ordem de 1 sobre ΔT, tá? Então, nós dizemos aqui, ó, a forma como a gente escreve isso é que o erro local é da ordem de ΔT ao quadrado, ou seja, uma constante multiplicada por ΔT ao quadrado. Tá? O erro global ele pode ser estimado, né, da seguinte forma. Tá? A gente assume que num dado intervalo, o número de pontos vai ser de 1 sobre ΔT, ou seja, quanto maior ΔT, menor o número de pontos naquele mesmo intervalo. Então, se eu pego o produto do erro local ΔT ao quadrado vezes 1 sobre ΔT proporcional ao número de passos, tá? Isso resulta em um ΔT elevado a 1. Isso classifica o que a gente chama de um método de primeira ordem. A gente chama de ordem de aproximação do método nada mais nada menos que a potência do ΔT do erro global estimado. Tá? Nesse caso, temos ΔT na 1, então isso a gente chama de um método de primeira ordem. A gente vai ver que tem métodos de segunda, terceira, quarta. O erro global, tá? Na verdade, a gente só tomou como uma potência menos aqui. Ele pode ser estimado, geralmente de uma forma mais precisa, mas geralmente o que a gente faz é tomar a ordem do erro global como a ordem do erro local, obtido com uma análise desse tipo, tá? Menos 1. Então, ΔT ao quadrado vezes 1 sobre ΔT, ou seja, 2 menos 1 da ΔT. Tá? Então, isso aqui sempre é válido, tá? Desde que o método seja estável para o ΔT empregado. Então, quando a gente falar em um método de primeira ordem, significa que o erro global é proporcional ao ΔT na 1. De segunda ordem, ΔT ao quadrado. De quarta ordem, ΔT na quarta. E assim por diante. Ok? Vamos ver o irmão aí do método de Euler explícito, tá? Uma variante, o chamado método de Euler implícito, né? Comparado com o explícito. Qual é a diferença? A ideia original é a mesma, tá? Só muda um pouco a forma de aproximar a derivada. Tá? Então, vamos tomar aqui a mesma equação, a mesma ideia aqui inicial, ó, pegamos a solução em dois pontos vizinhos, determinamos a inclinação da reta que passa entre os dois pontos, só que vamos usar essa inclinação para estimar a derivada não nesse ponto, mas nesse ponto aqui, ó, tá? Para estimar ela nesse ponto aqui, onde a gente, pela equação, saberia que é igual a f avaliada em T1, Y1. Tá? É o que chamamos, nesse caso, de uma aproximação da derivada por diferenças finitas à esquerda. Se a gente pega o ponto e toma um ponto de referência à esquerda para calcular a derivada. Então, a gente fez aqui para o ponto 1, né, essa relação, e a gente pode, então, pegar aqui e fazer para um ponto I qualquer. Então, a derivada num ponto TI mais 1 é a solução no ponto, menos um ponto de trás, tá? E essa diferençazinha aqui dividido por ΔT. Então, se tomarmos a igualdade entre as definições, da mesma forma que a gente fez no caso anterior, nós chegamos nessa equação, tá? Que ao ser isolada para o y de I mais 1, chega nessa relação aqui. Tá? Note agora que, nesse caso, para eu obter o ponto y mais 1, eu preciso do valor de yi, tá? E do próprio y mais 1 que aparece aqui na função. Só que o problema é que eu não sei ainda, eu quero determinar. Ou seja, eu tenho uma relação implícita, tá? Que necessita ser resolvida aqui para y de mais 1, tá? Geralmente usando um método para solução de equações algébricas não lineares, o método de Newton, por exemplo. Em alguns casos bem específicos, nós podemos isolar algebricamente o y de I mais 1, mas nem sempre é o caso. Tá? Analogamente ao método de Euler explícito, a gente repete iterativamente, tá? Ou seja, com a solução y0 calculamos em y1, com ela calculamos em T1, em T2 e assim por diante. Tá? Esse método, tá? Não vou mostrar o cálculo, mas basicamente ele também apresenta um erro local proporcional a ΔT ao quadrado e global ΔT na 1, ou seja, também é um método de primeira ordem. Ou seja, por essa análise é esperado que ambos vão apresentar soluções com qualidade similar usando o mesmo ΔT. Tá? Entretanto, é evidente, por essa definição aqui, ó, que o método é mais trabalhoso que o anterior. Por quê? Por que mais trabalhoso, mais custoso? No caso do Euler explícito, eu só usava uma equação algébrica direta para obter a solução do novo ponto, como eu mostrei lá naqueles exemplos. Agora não, a cada passo, como eu tenho y mais 1 dos dois lados, eu teria que resolver
uma equação aqui algébrica para y de i mais 1, para ir para o próximo passo. Então, qual a vantagem de introduzir um método explícito que vai nos dar mais trabalho? Se a gente vai ter algum ganho, tá visto que o erro, na verdade, vai ser praticamente o mesmo. Então, vamos ver alguns exemplos de problemas resolvidos com ambos os métodos para ver as semelhanças e as diferenças e o porquê de se usar uma fórmula implícita. Isso vai nos ajudar a entender nas próximas aulas as diferenças entre, digamos, métodos mais sofisticados que têm aplicações específicas para determinada classe de problema. Então, assim, ó, esses dois métodos, ó, no caso do explícito, em geral, não só o Euler, a solução num dado ponto yi mais 1 que a gente vai calcular não depende dela, é calculada só em função de pontos anteriores. Já no implícito, a solução nesse ponto depende dela mesma. Então, é calculada através de uma equação implícita, que é tipicamente resolvida numericamente. Então, vamos pegar o mesmo problema que a gente resolveu. Então, aplicamos a equação iterativa aqui do método de Euler explícito. Só que agora, para avaliar minha f, eu tenho que avaliar a f no ponto da frente. Note que eu tenho, então, num dado passo de tempo, uma relação entre a solução no ponto, que eu quero calcular, tá, com o ponto anterior, que eu já conheço, mas com o próprio ponto que eu vou calcular. Tá? Nesse caso aqui, eu posso facilmente isolar y1, aqui eu posso facilmente isolar y mais 1 aqui, gerar equações similares, mas imagina que isso aqui fosse quadrado, por exemplo. Eu teria que resolver uma quadrática em cada equação. Se você tivesse, sei lá, um seno de y1, você teria que resolver uma equação algébrica, tá? Não linear, em cada instante de tempo. Tá? Mas nesse caso aqui, para essa equação mais simples, a gente pode escrever dessa forma, mas nem sempre isso é possível. Tá? Geralmente a gente não consegue isolar nessas equações e a gente acaba tendo que resolver uma equação algébrica a cada passo de tempo. Então vamos usar para resolver alguns dos problemas já estudados e ver como a solução obtida por esse método, apesar dessa dificuldadezinha a mais aqui, tá? Ela difere do método de Euler explícito. Então, vamos começar por esse problema. Eu mostro as soluções obtidas pelos dois métodos com distintos passos de tempo. Ó, E para explícito, em azul, e I para implícito verde. Tá? Nós vimos, e vemos aqui, estamos vendo aqui novamente, ó, nas azuis, no caso das explícitas aqui, ó, que ΔT maiores levam a essas soluções oscilatórias, decorrente da tal instabilidade numérica do método. A gente gera soluções com caráter totalmente diferente da esperada. Tá? Vocês notem que para os mesmos ΔTs aqui, ó, o método de Euler implícito não apresenta soluções desse tipo. Ou seja, apesar da qualidade da solução não ser tão boa, ele pelo menos mantém a solução com a cara esperada, sem oscilação ou amplificação de erros numéricos, à medida que o tempo passa, né, como lá no outro método. Nós veremos ao longo das aulas, né, nas próximas, que essa é a maior virtude dos métodos implícitos. Tá? Ele sempre garantir a estabilidade do procedimento de solução. Para dt menores, vamos dar um zoom aqui, ó, e vamos ver se tem alguma diferença significativa. Tá? Então, até chegar um pouco mais perto aqui. Ó. Então, em princípio, ó, quando o ΔT está em torno aí de 25, a gente não se vê diferença significativa nos resultados. Tá? Ambos são métodos de primeira ordem, como eu comentei anteriormente, porém, portanto, eles tendem a apresentar erros similares quando o ΔT tende a valores pequenos. Então, ou seja, quando a gente usa um ΔT bem pequeno, na verdade, eles são praticamente equivalentes, vão dar soluções diferentes, mas o erro aqui está na mesma ordem. Como eu disse, ambos têm erro global, né, proporcional a ΔT, e erro local a ΔT ao quadrado. Tá? Nesse caso, eu diria até que o método de Euler explícito é vantajoso, por ser mais barato, tá? Por ser explícito, não requerer nenhum procedimento adicional de resolução de cada passo, o que não é o caso do método implícito. Tá? Então, resumindo, para maiores ΔT, o método de Euler explícito apresenta instabilidade, o implícito não. Tá? E a qualidade da solução, na verdade, assim, uma vez que a gente vai para ΔTs muito pequenos, a qualidade da solução é similar. Tá? Quando a gente tem determinados problemas onde essa questão de estabilidade, na verdade, é o que vai definir o passo de tempo empregado, não necessariamente a precisão. Então, essa característica vai se tornar bastante importante. Nesse outro exemplo aqui, a estabilidade é ainda mais evidente. Nós vimos nesse problema, com o valor de A igual a 50, que ΔT significativamente menores comparados ao caso anterior era necessário para garantir a estabilidade do método. Já para esses mesmos passos, o método implícito não apresenta problema, o método é sempre estável, ó, as curvas verdes, não temos nenhuma curva verde, esse comportamento aqui. Tá? E claro, quando chegamos e olhamos mais de perto, quando a gente está entrando lá no limite de passos muito pequenos, a qualidade, né, da solução obtida pelos dois métodos, tá,
é similar. Então, uma erra para cima, a outra erra para baixo, mas eles têm, digamos assim, podemos dizer, né, a qualidade de solução similar quando a gente está trabalhando em ΔTs muito baixos. Tá? A diferença é que o implícito ele é estável sob qualquer circunstância. O que esses exemplos mostram, tá, é que no método de Euler explícito parece existir um valor crítico de ΔT que leva ao que chamamos de estabilidade do método. Tá? Porque se o ΔT for menor que esse valor crítico, a solução obtida é bem comportada. Se for maior, ela vai apresentar, né, esse caráter oscilatório, irregular, ó, com erros que vão crescendo significativamente à medida que a solução vai sendo calculada. Então, quando nós falamos em instabilidade numérica, nesse caso, tá, nos referimos a condições onde os erros introduzidos pelas aproximações não cresçam sem limites, na medida em que computamos soluções em novos passos de tempo, tá, e a gente espera que, na verdade, os erros tendam a diminuir na medida em que nós avançamos no tempo. Então, para fazer uma análise assim, mais criteriosa, vamos usar um dos exemplos apresentados, que é esse aqui, ó, com uma solução exata. Tá? E se a gente simplesmente pegar e avaliar essa solução ali num ponto TI, vamos chamar de YI, então seria a solução exata no instante de tempo TI. E se a gente fizer o mesmo num ponto TI mais 1, no ponto seguinte, tá? Exponencial de menos ATI mais 1, como T de I mais 1 é TI mais ΔT, a gente pode separar nessas duas partes. E basicamente a gente pode ver que a solução num daqueles pontos, a exata, não a numérica, num ponto futuro, é igual a solução no ponto presente vezes esse fator exponencial de menos A ΔT. Tá? Vamos trabalhar, considerar somente valores de A positivo aqui. Ó. Então isso faz com que esse termo aqui ó, seja sempre menor que 1 para qualquer valor de ΔT. Claro, desde que A seja positivo. Então, pelo caráter da minha solução, a gente sabe que a solução no próximo ponto ela tem que ser sempre menor que YI, nunca maior. Tá? Isso porque esse fator é sempre 1. Então, isso é o que a gente espera do comportamento da solução. Vamos ver como as equações ali do método de Euler encaram esse fator aqui. Ó. Então, ó, se a gente pegar, a gente trabalhou ali com o método de Euler explícito, apenas colocamos a f, né, que é menos de AY, avaliado no ponto I, tá? E colocamos de evidência o YI. E se a gente comparar agora o que nós encontramos nessa equação aqui, ó, com essa equação, esse termo aqui ó, corresponde ao termo exponencial, aqui exponencial de menos A ΔT. Até para quem lembra, né, isso aqui seria equivalente à expansão em série de Taylor em um termo, tá? Eu vou aproximar a exponencial por uma reta, tá, em termos de ΔT. Ou seja, para que o meu algoritmo leve a uma solução que essa solução tem a mesma característica da solução esperada, esse termo aqui tem que ser menor que 1. Tá? Por quê? Caso contrário, se isso não for menor que 1, a solução vai aumentar no próximo ponto, e aí o erro gerado, até você chegar no ponto I, o erro acumulado, cresceria ainda de forma mais rápida quando se calculasse o próximo passo. Então isso levaria aquelas amplificações, né, no erro, que levaria aquelas oscilações irregulares que a gente viu lá naqueles exemplos. Tá resolvendo essa desigualdade aqui, ó, a gente chega que ΔT tem que ser maior que zero e tem que ser menor que 2 sobre A. Ou seja, toda vez que o nosso espaço de tempo for menor que 2 dividido por esse A aqui, tá, e maior que zero, a solução vai apresentar, o procedimento de solução vai apresentar estabilidade, vai levar uma solução, pelo menos com a mesma cara que é esperada, e claro, quanto menor o ΔT, melhor a precisão da solução. Isso que a gente chama, tá, de um método condicionalmente estável, ou seja, ele só vai apresentar um comportamento de estabilidade para determinados valores de ΔT. Tá? Então, isso a gente chama de condição de estabilidade. Então, nesse caso, ó, quando A era igual a 2, isso nos leva a um ΔT menor que 1. Então, nota que quando nós temos aqui um ΔT de 1, nós temos o limite, onde a solução fica oscilatória, já está oscilatória, mas ela não propaga, né? Ou seja, ela não aumenta. E para um valor maior que 1, ó, a cada passo que é dado, ela vai se afastando cada vez mais, levando aquelas oscilações, como a gente viu até passar rapidamente nos casos anteriores, ó, cada vez maiores. Tá? Claro, isso depende de problema para problema, tá? Mas nesse caso aqui é evidente. Já se a gente fizer a mesma análise para o método de Euler implícito, a gente chega numa conclusão interessante. Ó. Então, pegando a equação, né, já vimos que podemos reescrever dessa forma, isolar o YI mais 1 aqui. Tá? E note que esse termo aqui, ó, que seria equivalente exponencial, ó, ele vai ser sempre menor que 1 para qualquer valor de ΔT, porque tem 1 sobre alguma coisa,
Então, isso aqui sempre vai somar em cima de 1, e isso aqui vai ser sempre menor que 1. Ou seja, independente do passo de tempo usado, é garantido que a solução sempre vai diminuir no próximo passo, para esse problema em particular. Ou seja, por isso que ele não apresenta aquele problema de estabilidade e instabilidade numérica. Isso é o que a gente chama de um método incondicionalmente estável, ou seja, para qualquer passo de tempo, o método apresenta estabilidade. Tá? E a única coisa que a gente tem que se preocupar no caso, então, é com a precisão da solução. Então, a gente vê que apesar da qualidade ser baixa, o algoritmo é estável. Essa característica é muito importante, tá? Para alguns problemas que a gente vai analisar mais adiante na disciplina. Essas conclusões que a gente tirou, tá? Elas são genéricas para os demais métodos que nós vamos discutir nas próximas aulas, dos mais simples aos mais complexos. Tá? Os métodos implícitos são geralmente sempre estáveis, tá? Apesar do maior custo, né? Geralmente requerendo a solução de uma equação algébrica a cada passo, mas se mostrarão de grandíssima utilidade em uma classe relevante de problemas aí que a gente vai estudar nas próximas aulas. Já os métodos explícitos, eles são mais baratos computacionalmente, mais rápidos e eficientes em boas partes dos problemas, mas eles apresentam problemas de estabilidade para determinados valores de δt. Isso vai gerar dificuldades na aplicação do método em determinados problemas, como a gente vai ver mais adiante. Então, nesse caso, o passo de tempo a ser escolhido não deve contemplar apenas a precisão, mas também a estabilidade do método. Tá? Então, espero que vocês tenham pelo menos entendido a noção, né, do que é um método estável e um método instável, e a diferença, né, de se usar um método explícito do implícito. Por quê? Porque a gente vai ver nas próximas aulas. Primeiro vamos ver métodos mais eficientes, né, que o método de Euler, tá? Como são formulados, usados, vamos comparar, e principalmente vamos ver como as características discutidas em relação à precisão, estabilidade, tá, se refletem nesses outros métodos. Tá? Vamos ver como estender, né, essa resolução a problemas com n variáveis de ordem superior. E vamos ver quais dos métodos estão disponíveis no MATLAB. Tá? O método de Euler a gente não usa, né, muito na prática, então a gente tem algumas variantes que a gente vai aprender na próxima aula. Então, vamos ver quais estão disponíveis no MATLAB e vamos ver como usá-los. Né? Já códigos implementados sem ter que implementar o método, mas simplesmente saber usar de forma eficiente, basicamente entendendo essas diferenças entre método explícito e implícito, estabilidade e a questão de que, basicamente, o erro pode ser minimizado, controlado através do controle de passo de tempo. Tá? Obrigado pela atenção, até a próxima aula.